galera, começando mais um Smart Podcast. Abra sua mente, amplie suas ideias. Hoje no nosso backstage, Gleice Oliveira e aqui ao meu lado, Alex Chalaga. Fala pessoal, e hoje estamos com um entrevistado muito bacana. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, ative as notificações que você não pode perder nenhum de nosso vídeo. Hoje com ele, Nagdi Welson. Seja muito bem-vindo, Nagdi Welson. Prazer, obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho mais sobre essa área maravilhosa que está crescendo muito. Isso é a área da saúde, né? Biomedicina é uma área que cada vez mais está em ascensão, né? Sim. Então conta um pouquinho como que você iniciou sua jornada na biomedicina. Então, vamos começar por partes. Quando eu tinha 16 anos, eu descobri que eu tinha que começar a trabalhar, né? No mercado de trabalho. Todos nós. Infelizmente. Daí eu fui na agência do trabalhador e, acredite se quiser, não tinha nenhuma vaga. Nem para mercado, não tinha vaga. Mas antes disso eu orei e falei, Senhor, eu quero um serviço que seja da área de saúde, que eu goste e faça faculdade. Mas não tinha ideia que era biomedicina, não conhecia. Não lembro se eu já tinha feito exame de sangue antes, com 16 anos, não lembro mesmo. Mas beleza, não tinha nenhuma vaga. Passou uns dias, o meu pai entrou em contato comigo e falou, filho, tem um amigo que ele tem um laboratório, o nome dele é Dr. Joaquim, e ele tem um laboratório e precisa de um office boy. Um office boy. Eu falei, olha só, que interessante. Fui lá direto, nem fiz entrevista, comecei a trabalhar direto. E chegando lá, eu fiquei maravilhado, fiquei surpreso. Falei, eu não conhecia nada de laboratório, biomedicina, e me apaixonei. Falei, isso que eu quero para minha vida. Daí comecei a trabalhar como office boy, saí de lá, depois de 2 anos saí de lá, comecei a fazer faculdade e entrei como recepção em outro laboratório. Daí fiquei um tempo na recepção, daí conversei lá com os donos, porque eu queria já estar fazendo faculdade, né? Queria coletar e fui para a coleta. Fiquei mais uns 3 anos na coleta e fazendo faculdade. Durante a faculdade, eu olhava aqueles chaveirinhos, aqueles tubos de coleta de sangue, e pensei, eu vou fazer um chaveiro desse daí em algum momento. Até a hora que eu projetei, fui organizando e saiu o chaveirinho, ficou bem legal e vendi bastante na faculdade, em alguns hospitais. E vendi também no meu primeiro hospital, onde eu era office boy. E daí, na hora de entregar o chaveirinho, eu entreguei o chaveirinho para eles e o dono perguntou, o que você está fazendo da vida, né? Quanto tempo? Eu falei, doutor, agora eu sou biomédico, me formei. Daí eu falei, então, a gente tem uma vaga de biomédico agora, o que você acha? Daí eu voltei como biomédico, onde eu era office boy. Pela primeira vez. Foi maravilhoso. Não sei nem dizer se é uma reviravolta, né? Porque começou e terminou basicamente no mesmo lugar, né? Na verdade, não terminou, prosperou. Mas falando também da biomedicina, o que é exatamente ser um biomédico? O que seriam as coletas, né? Para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Então, a biomedicina ela é um curso, né, uma profissão que ela trabalha com pesquisas ou análises de todo o material biológico do ser humano. Todo material fluido é possível de ser analisado. Então, o biomédico ele é responsável por essas análises de todo o material. Sangue, urina, tudo que é secreção, o biomédico ele faz a análise. E é um curso maravilhoso. A biomedicina ela começou em 1966, mais ou menos, e o nome nem era biomedicina, era Ciências Biológicas. Esse era o nome, e foi um curso que foi criado, na verdade, para docência, para dar aula, né? Era no tempo para dar aula para médicos e dentistas. Daí, conforme eles viram que a biomedicina tinha muito assunto, muito conhecimento na análise biológica, eles falaram, então vamos mudar isso e vamos colocar para bancada, né? Daí virou biomedicina e hoje estamos na bancada também. Não só isso, né? Então, tem várias fontes aí para biomedicina. Mas desde o começo lá, quando você tinha 16 anos, você já tinha ideia que queria a área da saúde? Sim, eu sabia que eu queria a área de saúde, tanto que foi o que eu pedi, né? Falei, Deus, eu quero que seja da área de saúde, mas não conhecia biomedicina. Não sabia se era dentista, médico, não sabia. Sabia que era saúde. E lá eu conhecia a biomedicina. Durante a grade ali do curso, a gente sabe que a gente vivencia várias possibilidades, né? Uhum. Tanto eu quanto ele, a gente também está fazendo biomedicina, né? Então, a gente está nessa parte que a gente está vivenciando o que a biomedicina, né, engloba ali as profissões. Sim. Quando você estava lá, cursando, você já tinha em mente o que te chamou mais atenção, das possibilidades para trabalhar na biomedicina? Eu, como comecei já no laboratório em patologia clínica mesmo, análises, eu sempre soube que eu queria análises clínicas. Mas como são mais de 30 habilitações que o biomédico pode, então tem muitas vertentes que você fica maravilhado, né? Uma das coisas que eu acho muito linda, que eu não me aprofundei,
mas é que se eu fosse fazer uma pós hoje, seria nisso, é reprodução humana. Que é lindo, é maravilhoso. Imagine, né? Você, através do seu conhecimento, você auxiliar alguém a ser mãe, a ser pai, a ter filho. É mágico. Então, uma das vertentes da biomedicina são essas, que seria linda. Mas eu sempre quis a análise clínica mesmo. Mas tem mais de 30 e poucos. Até porque é o sonho de muita gente, né? Ser pai, ser mãe. E às vezes por algum probleminha, né? Que tá ali bem escondido, não pode. E na parte de reprodução humana a gente consegue identificar o que está acontecendo e acabar contornando a situação, né? Exatamente. Muitas vezes você faz o exame, né, do homem e vê que ele tem lá 20%, 10% chance de ser pai. Então o biomédico vai lá pegar o espermatozoide, vai escolher um, né, pelo microscópio, escolher um que esteja perfeito, né? Com cabeça, colo, a cauda, tudo bonitinho. Que vai ser presidente. Eu já vi que... E escolhe um bem bonitinho, perfeito, para que nada aconteça errado. Então, é muito interessante. E a mesma coisa na mulher. Então, o biomédico consegue selecionar ali o óvulo que tem maior possibilidade de fecundação. Exatamente. Ver a maturidade do óvulo, né, para fazer a inseminação. Então, eu ainda não cheguei nessa parte, né? Mas eu tive em contato com um cliente recentemente e ele falou que ele contou do que aconteceu com ele. Ele e a mulher dele tiveram que fazer inseminação, né? Então escolheram ali o espermatozoide melhor. E uma coisa que eu achei curioso é que ele relatou que em cada vez que eles tentavam, eles colocavam um espermatozoide bom e um ruim. Porque foi algo mais ou menos assim, não entendi muito bem. Porque digamos que um auxiliava o outro. Saberia me dizer mais ou menos o que seria isso? Olha, eu não me aprofundei tanto na reprodução humana. Mas o que eu sei é que, lembra que na escola, antigamente, a gente aprendia que quem chega primeiro, o espermatozoide que chega primeiro, esse é o que vai fecundar, né? E não é bem assim que funciona. Antes, os que chegam primeiro, eles vão, né, com a enzima que eles têm na cabeça, eles vão limpando o caminho, já quebrando as primeiras barreiras para o que vem atrás conseguir fecundar. Então, não é bem assim que a gente aprende no colegial. Na primária, né? Geralmente, a gente vê isso. Então, é como se estivesse colocando ali um outro a mais para ajudar a limpar o espaço. Talvez seja por isso, não tem muito aprofundamento sobre isso, mas eu acredito que seja. Então, voltando aqui mais para a parte de patologia, a gente vê que durante a pandemia foi algo que despertou um interesse no mundo inteiro em várias funções, né? E principalmente foi no combate à pandemia. Sim. E vimos também que tivemos ali a criação de vacinas basicamente em tempo recorde. Nunca na história aconteceu algo assim. Como que a biomedicina ajudou nesse quesito? Olha, eu acho que a biomedicina foi foi muito importante nessa pandemia, até porque foi uma biomédica que fez a transcrição do genoma do coronavírus, né? Foi a biomédica Jaqueline de Jesus, se não me engano. O nome certo é Jaqueline. Ela foi que transcreveu o genoma da biomedicina e virou até uma Barbie, né? Fizeram o bonequinho da Barbie dela. E então a biomedicina foi super importante e cresceu muito também na pandemia, porque todos precisavam de um biomédico, né? De um laboratório para fazer as análises, para ver se estava positivo, para ser negativo. A coleta em domicílio também, que é uma vertente do ramo laboratorial, né? Que é a coleta de sangue, também cresceu muito durante a pandemia e se estendeu. Hoje, muita gente faz coleta no domicílio pela praticidade, né? Pela praticidade, pelo conforto, pelo aconchego. As crianças mesmo não vê o ambiente hospitalar, laboratorial, o ambiente de saúde já fica mais calmo. Então, coleta a domicílio também cresceu muito pós-pandemia. Isso aí. E das áreas, né? Que você falou que se você fosse fazer uma pós, seria, de repente, em reprodução humana, né? E as outras possibilidades? Você já pensou, de repente, fazer mais alguma ou já se apaixonou pela patologia? Eu me apaixonei direto pela patologia, mas nessas 30 e poucos, que eu não vou saber quais são os 30 e poucos, são muitas, né? 30 e poucos, mas tem outras vertentes que são muito lindas também. O legal da biomedicina é isso, que conforme as suas características, assim, do aluno, você consegue definir para onde você quer. Tem aquele que quer estar naquele ambiente cirúrgico, daí tem uma formação que dá para ir lá para cirurgia.
Tem aqueles que não gostam tanto de contato com pessoas, quer mais ficar sozinho. Daí tem algumas finalidades, né, do curso que você fica mais sozinho. Mas tem um curso que é uma especialidade que é maravilhosa, que é a cirurgia extracorpórea. Já ouviram falar? Não. Vocês vão se apaixonar ainda. Cirurgia extracorpórea, durante a cirurgia do coração, o biomédico ele é responsável por um aparelho que fica cuidando ele vira o coração do paciente durante a cirurgia. Ele que cuida da troca gasosa, o coração e o pulmão, né? Ele cuida da troca gasosa, da temperatura, do fluxo do sangue durante o corpo, porque o coração está sendo ali operado, está inativo. Então, o biomédico vira o coração do paciente. Ele cuida do aparelho que é responsável por isso. Então, que lindo, né? Nossa, são muitas áreas, né? É muita, eu nem tinha escutado ainda. Pois é. Que responsabilidade também, né? Nós temos um paranaense que eu acho que é o biomédico Matusalém. Ele é bastante conhecido, ele fez essa pós, faz algumas palestras sobre isso também. Temos também a perícia criminal, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Então, a perícia também é uma criminal das vontades de vocês. É uma área assim que eu vejo que muitas clientes minhas que vão para biomedicina se interessam. E como que um biomédico pode ajudar nessa questão de perícia criminal? Por causa análise de DNA, análise genético, né? É uma vertente da biomedicina também. Então, o perícia criminal nessa área da perícia, da polícia, né? É o DNA, é a genética. Temos aqui o biomédico, que ele, se não me engano, é o diretor do Conselho do Biomedicina do Paraná, é o Dr. Thiago Matsuda. Ele é o perito criminal. Nossa, bem legal essa área. E é lindo também, é muito legal, uma área maravilhosa e difícil, né? Que esse é concurso daí. Eu acho que a questão da dificuldade não é só o concurso, né? Mas também gostar disso, pois né? E também em algumas situações ter estômago, né? Porque na parte de perícia, eu acho que todo mundo já deve ter assistido o CSI, né? Uhum. É algo muito parecido com isso, né? É difícil. Essa área é boa, né? É rentável também, dá muito dinheiro. Mas você encontra algumas cenas do caminho, né? Fica sabendo de algumas histórias meio pesadas. Então tem que ter um estômago para isso também, né? Tem que gostar de ser meio um pouco frio. Sim. É difícil, não deve ser fácil não. Então na sua carreira já passou por vários momentos, né? Deu uma reviravolta aí. E em algum momento você teve um start, não, vou abrir meu laboratório. Como que foi você ter essa vontade de abrir seu laboratório? Pois é. Então, durante a formação, eu fiz esses tubinhos e comecei a vender esses tubos. Tive bastante procura nesses tubinhos, nesses chaveirinhos. Tive procura até em Rio de Janeiro, Maringá. Foi muito interessante mesmo. Daí eu vi que eu tenho aquele estralinho para empreendedor, né? Falei, eu gosto disso, vamos tentar chegar lá. Daí, como passei por todos os setores da biomedicina, tanto na recepção, coleta, biomédico, já tinha passado por todos os setores, só faltava um, né? Que é o do proprietário. Daí eu falei, uma hora eu chego lá. Daí, durante a pandemia, comecei a fazer bastante coleta a domicílio e durante essas coletas a domicílio eu tive contato com outros empreendedores. Conversando com eles, né? Chegamos à conclusão de ter de abrir um laboratório. Daí abrimos nossa unidade ali em Colombo, no Guaraituba, os postos de coleta, e agora temos um ali também no Mercês. Expandindo, daqui a pouco vira franquia, né? Se Deus quiser. Vamos pensar, né, na Olha possibilidade. Certeza, né? Pegar uma franquia já tem duas estruturadas, já a terceira é mais fácil ainda. Exatamente, já tá pronto. Nessa... Mas como que é essa rotina laboratorial? O fluxo maior é de manhã, né? Onde tem as coletas. Desde as 7 horas da manhã estamos lá fazendo as coletas de sangue, tanto local quanto domicílio, que é o mais forte e mais conhecido agora, que é a coleta em domicílio. E o que a gente aprende na faculdade é isso, né? O importante na biomedicina, a biomedicina é dividida em 3 partes, o laboratório, né? Fase pré-analítica, a analítica e a pós-analítica. Então, se você errar na fase pré-analítica, você acabou com todo o processo, né? Então, por isso que toda vez que você vai fazer o exame de sangue lá e a recepção te passa um preparo, ou o médico te passa um preparo, você tem que seguir certinho, porque se você fazer o preparo errado, você já... A análise ou a pós-análise já está tudo errado. Então, a parte fundamental é ali na recepção, onde você está fazendo o cadastro, fazer um cadastro bem feito, uma coleta bem feita. Saber os medicamentos, né? Os medicamentos, porque interfere, isso. né? O horário que comeu. O horário que comeu, exatamente. Os medicamentos interferem no resultado, ou
alimentação mesmo, né? Para saber se o resultado deu alterado, o paciente estava em jejum, o paciente tem diabetes. Então, todos esses sintomas e sinais tem que saber para passar para colocar ali no cadastro para liberar um resultado fiel, né? E até mesmo entender o que ele tá tendo ali, né? O paciente tem, Exato. Exatamente. E também nesse quesito sobre a questão do preparo antes da pessoa fazer a coleta. Existem alguns mitos, né? Por exemplo, tem gente que fala, não pode, sei lá, tantos dias antes não pode comer tal coisa. Mas o principal é o jejum. Tem pessoas que não bebem nem água. Em questão à água, realmente não pode beber água ou tem algum exame que te permite beber água antes da coleta? Olha, assim, conforme nas análises que a gente vê, não interfere. Não interfere se tomar um copinho d'água ali, não vai diluir totalmente o seu sangue ao ponto de... Claro, também não vai tomar 2 litros de água antes de coletar a urina. Porque a urina, o exame de urina, eles pedem para fazer a primeira coleta da manhã. Por quê? Porque de manhã tá lá concentrada a bactéria. Se tiver bactéria, né? Tá tudo concentradinho, bonitinho. Então, se você tomar muita água também, daí você vai diluir toda a urina, vai atrapalhar um pouquinho. Mas um pouquinho não tem problema, não. Agora, a alimentação é importante. Tem aqueles do preparo, que tem uns dias antes, né? Tem uns exames, que se não me engano sangue oculto. Sangue oculto também você tem que ficar lá 4, 5 dias sem se alimentar de carne vermelha, de alimentos com corante, porque tudo isso interfere no resultado. Só vivendo na base de macarrão. Macarrão sem molho. Uhum. Macarrão branco, arroz branco, batata branca, só a clara do ovo. Se não fala que pode comer macarrão, já coloca um ketchup. Exatamente. Não escovar o também. dente, não pode forçar para escovar o dente, porque você engole em sangue. E o exame já é para ver se tem sangue no intestino. Basicamente, um biomédico vê tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente tem. Na minha opinião, eu acho que é uma profissão um pouco desvalorizada, porque é só a partir do micro que a gente consegue entender o macro, né? Exatamente. O que eu sempre falo, quando o médico vai falar com você vai no hospital, o médico sabe o que está acontecendo com você pelos seus sintomas e pelos seus sinais. Né? A diferença de sintoma e sinal. O sinal é que ele vê. Você está vermelho, você está suando, você está tremendo. Isso ele consegue ver. Os sintomas você tem que relatar, né? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de dente, eu estou enjoado. Isso ele não sabe também. Isso você relata. Só que o que você não relata e o que ele não vê, o biomédico sabe. Que é o que está acontecendo por dentro do seu organismo. Como é que estão suas células, como é que está sua imunidade, como é que está sua vitamina. Ele sabe que você está com uma dor renal, mas ele não sabe se tem alguma coisa no rim, se o teu rim está funcionando. Então, o papel do biomédico é isso. Através de exames bioquímicos, ali, ureia e creatinina, um deles, tem outros, vai saber como é que está o seu rim, vai saber como é que tem, né, outros analistas, saber como é que está o seu coração. Estou com dor no peito, doutor. Tem enzimas cardíacas. Você faz uma enzima cardíaca ali e vê se você está tendo um infarto ou não. Então, o legal é isso, né? Que o médico, ele tem apenas... ele acha que é aquilo, mas ele não pode ter certeza se não tiver aquele laudo mostrando que é aquilo. E tudo isso é o biomédico que é o responsável, embora ainda nos dias de hoje, né? Apesar de que a pandemia mostrou a nós algumas coisas, é um profissional que não é tão valorizado, infelizmente, né? Torçamos para que no futuro o jogo vire, né? Exatamente. E também em questão que falou sobre a urina. Eu lembrei de um episódio, uma vez eu fui no postinho de saúde e fui levar, eu não lembro se eu fui levar ou fui coletar, acho que era mais questão de coleta de sangue, era bem novinho. Só que eu lembro que tinha pessoas na fila ali para entregar as coisas e eu me deparei com um senhor com uma garrafa PET com urina, que antigamente era muito comum isso, né? Não tinha tanta informação. E você disse que o preparo é muito importante, né? O recipiente, ele interfere no resultado? Esse exame não. Esse exame da garrafa PET é um exame que nós queremos saber quantos ml o teu rim está passando lá de urina em 24 horas. Então, a gente precisa saber a quantidade. Então, você coloca lá 2 litros, 1 litro, 600. Então, nesse exame, que não precisa ser um material estéreo, não vai interferir. Mas eu já peguei casos de ter lá exames de urina e eles colocarem em potinho de margarina, em potinho de fermento. E vamos lá, né? Tem contaminação, daí contamina o resultado. Daí a gente nem faz. A gente já manda recoletar de novo.
porque contamina e dá lá uma infecção que não existe. A parte do cocô também, né? Que é uma parte, assim, tabu. Que já é ruim na faculdade, né? Eu fugi até agora, esse ano não vou mais poder fugir, vou ter que colocar a mão na... Enfim, nessa questão de coleta, né? Existe aquele mito que quando você vai fazer o exame de fezes, você tem que encher o tubinho o máximo possível. Colocou ali um top ali para encher mais. Precisa disso mesmo? Gente, não precisa de uma pazinha só. Acontece mesmo, as pessoas sem conhecimento, né? Não conhece, não sabe. Enche o potinho e aquilo fermenta, né? Aquilo às vezes fica parado, guardado, começa a fermentar, abre o pote e vira uma bagunça. E não precisa, uma colherzinha, uma pazinha é suficiente, que a gente vai diluir aquela amostra, sedimentar e pegar o sedimentinho que ficou lá para fazer análise, para procurar se tem algum ovo, algum cisto de algum parasita. Então, não precisa. Não é a quantidade, né? É a qualidade, exatamente. Né? E na faculdade, você teve dificuldade nessa parte? Não tive tanta, porque como eu já trabalhava na coleta, e eu era o responsável por né, o estagiário, né? Era responsável de fazer todo o processo. Então, acaba acostumando. Vocês vão ver. Chega uma hora que vocês vão olhar e não vão nem ligar. Não quero ver, não. Mas, agora eu lembrei de uma história. Tava muito quente, eu tava trabalhando com isso já, coletando. E a gente tem que diluir e colocar numa bancada, né? Eu coloquei na bancada em cima e deu meu horário de ir embora, eu poderia ter ido embora. Mas muito prestativo, querendo ajudar a biomédica do momento. Eu fui pegar as saques e virou aquela saque em cima de mim, no jaleco, aí 5 taças diluídas de fezes, naquele sol escaldante. E fez uma bagunça, e o carro nem era meu, eu tava emprestado o carro aquele dia, tive que ir embora na hora. Foi difícil. São situações que, infelizmente, acontecem. Claro que não poderia acontecer, né? Mas nem precisava, foi só agilidade, já poderia ter ido embora, tinha dado meu horário. Você tendo o seu laboratório com a tua equipe, passa lá diariamente vários pacientes, né? Então, eles vão lá coletar vários exames de sangue sobre as enfermidades que eles têm. Sim. Vocês conseguem acompanhar esse paciente a longo prazo e até ver a cura dele? Sim, em alguns momentos sim. Eles vão lá, faz os exames, né? A gente vê que tem algum problema e sempre tem que estar acompanhando para ver se esse resultado está melhorando ou não, se o medicamento está fazendo efeito ou não. Então, a gente faz esse acompanhamento, né, com o pedido médico e a gente vai vendo lá que os pacientes, alguns vão melhorando, alguns nem tanto. Mas o legal de acompanhar os pacientes é isso, né? Você vê a melhora deles. Uhum. Muito significante. Teve até um momento que eu tenho uma amiga que ela estava gestante na época. É o legal do conhecimento, né? Que igual a gente estava conversando fora, você aprende bastante coisa na faculdade, mas é só depois no dia a dia que você vai criando prática, olhar clínico, né? Você vê que as coisas vão se repetindo, você vai entendendo melhor das coisas. Teve um momento que a minha amiga estava gestante, dela foi na maternidade. Essa história me marcou muito pelo fato. Ela foi na maternidade, não estava bem, estava com algumas dores e o médico liberou ela. Ela relatou pro médico, pro ginecologista, olha, eu tô com a urina escura. Daí ele falou, não, tá tudo bem, é normal, e mandou embora. E depois ela me contou pra mim, olha, eu tô com a urina escura e o médico me mandou embora. Daí eu até falei pra minha esposa, falei, não, isso não é normal. Falei, eu vou pedir a urina dela pra ver o que aconteceu. Porque eu sei que urina escura é bilirrubina na urina. Sangue. Né? E daí ela pegou e me mandou o material. E dito e feito, eu peguei ali a urina, olhei, tinha bilirrubina. Eu falei, então faz o seguinte, já me dá o seu sangue que eu vou me aprofundar. Porque eu acho que é uma rotina, uma hipertensão, que ela era hipertensa, né? É uma síndrome de HELP, que é algo que acontece em gestante, hipertensão, acaba dando pré-eclâmpsia, né? Um problema para o bebê. E eu fiz o exame do sangue nela. E o que aconteceu? O LDH, que é um exame do rim, estava acima de 1000. E normal é 300, 400, estava acima de 1000. O TGO-TGP, que é o fígado, estava super alterado também, mais de 100. O ácido úrico estava alterado. A urina estava com proteína na urina. O sangue estava com a plaquetas baixíssima. O normal é a partir de 150 mil, estava com 13 mil de plaquetas. E tudo isso, né, se ela não tivesse falado comigo, ela ia deixar para trás e vai saber o que poderia acontecer. Né? Então, o legal de ter esse olhar clínico é isso. E
relacionar os resultados também, né? Porque a gente sempre acha que sangue é só sangue, urina é só... Não, nosso organismo é um só, então tudo se relaciona, Então eu vi que a urina estava alterada, o soro estava alterado, a bioquímica estava alterada, e falei para ela, imediatamente mostrou os resultados para o médico dela e pediram para internar para ganhar um bebê. Na mesma hora? Exatamente, no mesmo momento. Falaram, então vamos fazer a cesárea. O quão é importante, né, o papel do biomédico salvou. É muito importante. E não só saber o que está acontecendo, é entender o que está acontecendo, né? Porque ver os resultados no aparelho é uma coisa, agora entender o que acontece com o resultado é totalmente diferente. Se não fosse a expertise nessa situação, enfim, não o tem pior como tinha acontecido. imaginar o que poderia ter acontecido, né? E é engraçado que o corpo dá sinais, né? Eu fiquei meio pesteado um tempo aí, né? E quando ia no banheiro, via que a urina não tava com a cor normal. Quando você fica desidratado, ela escurece, naturalmente. Só que parecia que ela tava puxando para uma cor mais esverdeada, um amarelo mais esverdeado. Mais escuro. Chegou até a ser engraçado. Como é que o corpo dá esses sinais e por que é importante a gente ficar atento a esses sinais, não deixar para trás nada? Exatamente, porque todos os sinais que o seu corpo mostra vai dizer como é que você está por dentro, né? O mesmo quando você vai lá fazer xixi, você vê que fez muita bolha, muita espuma. Isso é normal? Não é frequente que a gente vai fazer xixi, tem aquela espuma branca. Não, isso é proteína na urina. E a gente não pode liberar proteína na urina. Proteína na urina pode ser um sinal de desidratação, né? Ou quando ela estiver meio turva, como você relatou, um cheiro estranho, ou meio quente, pode ser uma infecção de urina. Então, tem que sempre estar olhando o que está acontecendo com você, para se conhecer, né? Sim. Se conhecer, até mesmo as fezes, você olha lá, ela tá branca, clara, é uma alteração da bilirrubina também, né? Alguma coisa está errada com o seu organismo. Então, como nosso corpo é todo fluidos e né, sangue, urina, todo fluido, a gente tem que ficar se acompanhando para entender o que está acontecendo com o nosso organismo. E se cuidar, né? Essa questão de infecção de urina, parece que é algo que as pessoas estão relatando com mais frequência do que antes, né? O que está aumentando, né? Sim, e principalmente mulheres, né? Mulheres têm bastante infecção de urina e se não tratar, vira recorrente, acaba alterando o seu rim, machucando, se perdendo um rim por causa de não tomar água. Sim. Né? Tudo isso acaba não tomando água. Eu não tomava tanto água, agora eu tô tomando todo dia bonitinho, porque você vai sentindo, né? Você vai ficando velho, você vai sentindo uns negócios diferentes aí. É que você vê tanta coisa errada lá que você tenta se cuidar, né? Exatamente. Pra não ter aquilo. Se acabar não se cuidando, daí já não fica feio, tem né? Coisa errada, né? Como é que você vai falar do seu serviço, ou apresentar o seu serviço, se você não cuida de você mesmo? Sim. Uma das coisas mais interessantes que eu vi na faculdade até hoje é o crescimento ali bacteriano. E pegando esse lado assim da infecção, né, por bactérias, o biomédico tem um papel muito importante em auxiliar, de repente, entender o que bactéria que é, né? E tem eu não sei dizer se seria um teste, mas é que eu já escutei você falando uma outra vez, que é antibiograma. Antibiograma, isso aí. Como que o biomédico pode ajudar nessa questão? Ver que interessante, que mágico esse mundo biomédico. Eu sou apaixonado por essa área, então eu sou... Funciona o seguinte, né? Você faz a coleta tanto de urina, mas com qualquer outro material fluido também, e coloca em meios, né? Em meios ciclos para saber qual bactéria vai crescer, se vai crescer ou não vai, né? Um exemplo, a urina. A urina você coloca lá no meio, que é uma conque, e ver se vai crescer. Se cresceu a bactéria, você tem que identificar que bactéria que é aquela. Se é BGN ou CGP, se é um Streptococcus. Exatamente. Então, você faz uma lâmina de Gram, né? Uma lâmina coloridinha para saber quais são as cores que estão lá. Através das cores, você vai saber qual bactéria que é. E da morfologia também, se é redondinho, se é puxadinho, um bastonete. Você vê qual bactéria que é e, a partir disso, você faz provas bioquímicas para saber qual bactéria que é. Tem um kit que se chama lá, mini kit, que você semeia essa colônia, depois que já cresceu a bactéria. Daí, conforme as cores, a representatividade que vai ter esse meio, você vai saber qual bactéria que é. Sabendo qual é a bactéria, se é um E. coli, um E. fergusoni, sabendo qual bactéria que é, você vai fazer um antibiograma. Antibiograma é uma placa
onde você coloca os antibióticos e vê se esses antibióticos vai dar resistente ou sensível para aquela bactéria, se aquele antibiótico vai matar ou não aquela bactéria, para falar para o médico, olha, esse remédio vai dar certo, vai com fé, está testado, pode mandar o paciente tomar. Então, o biomédico ele cuida tanto no começo ali para saber quais são os exames e também no tratamento, né? Saber qual é o antibiótico para fazer aquele tratamento daquele paciente. É que às vezes tem uma bactéria que ela é tão resistente que tem que fazer esse estudo para saber qual o antibiótico que vai dar certo. E tem outros meios do biomédico também, que é a farmacologia, né? Que é Ai, não fala essa matéria. Eu tava desesperado sabendo se eu passei nela. Ela é um pouco difícil, mas é interessante também, né? Que é medicamento, é você testar um medicamento, antes deles colocarem no mercado, né? No mercado consumidor, tem que testar esse medicamento se é eficaz mesmo. E o biomédico, no setor de farmacologia, ele faz esses testes. Tem vários outros setores da biomedicina. Se for falar de todos aqui, a gente vai passar a noite inteira. Tem de bromatologia, que é o estudo do alimento. Muito legal isso daí, que é muito analisar, né, os alimentos. Essa parte de bromatologia, eu até fiquei um pouco assustado, não pela dificuldade, mas sim pela capacidade, né? Porque eu vi ali a parte da quantitativa e qualitativa, né? Então, você consegue identificar a qualidade da substância ali, do alimento, e até mesmo a quantidade do alimento. Por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e compra um whey protein. Tá lá tomando... acha que está tomando a proteína, né? Mas, na verdade, ele nem sabe exatamente a quantidade que está tomando. E eu vi que a bromatologia, ela consegue também identificar, né? Consegue fazer esses testes para apurar a qualidade e a quantidade também. Para fazer as quantidades certas também. Você compra um alimento e acha que tem pouco sódio. Não, quando vê tem muito sódio. E é um dos setores maravilhosos da biomedicina também, né? A bromatologia. Outra área que está crescendo muito, muito mesmo na biomedicina, principalmente esse ano, que as pessoas estão bem vaidosas, é a estética, né? Acredito eu que 70% dos meus amigos que se formaram foram para a área de estética. Por incrível que pareça, na minha turma, a estética é minoria. Sério? A maioria tá indo para análise. Análise mesmo? Uhum. Da minha sala, pouquíssimos. Tava no boom da estética. Cresceu tanta clínica também de estética, né? Agora a gente vê bastante clínica de estética abrindo novas aí, que você não via tanto. Há uns 4 anos atrás a gente não via tanto. Mas eu acho que isso é por conta da valorização, né? Hoje vemos que a parte da estética ela é super valorizada. E as outras áreas da biomedicina, o pessoal tá vendo aí que a área da biomedicina é muito rica e muito importante em todos os aspectos, mas ainda assim é uma área que, infelizmente, apenas algumas partes acabam sendo bem valorizadas. Muitas pessoas você vai conversar e não tem ideia que existe a biomedicina. Acha que antigamente o mais forte em laboratório era o farmacêutico bioquímico, né? O biólogo começou um pouco também, mas não, hoje nem tanto. Mas muita gente não tem ideia do curso de biomedicina. É um curso no Paraná, eu digo até novo, né? Ao certo, acredito que no máximo em uns 20 anos no Paraná. Então é um curso novo, mas não conhecido. Importante, muito importante. Muito importante em todas as áreas, tá? A biomedicina tem todas as áreas. Análise ambiental, análise da água. Imagina se tomar uma água contaminada. Isso é importante, né? Da água. Muito legal. Imagem, né? Imagem é outro setor também que me interessou bastante em um período. A imagem. A imagem eu fugi um pouquinho, eu não via nada com nada naquele negócio, não deu certo. Mas assim, a parte que mais encanta é ali, tá no microscópio. É o forte da biomedicina e é mais encantador, né? É até feio falar, mas é lindo você ver uma bactériazinha mexendo ali, é incrível, é incrível. É incrível saber que, né, nós desse tamanho todo, ser humano, por dentro tem muitas e muitas pequenas vidas acontecendo, o seu organismo. Eu, quando assistia, né, as matérias de anatomia, fisiologia humana, você fica impressionado o que acontece. Um exemplo, eu não vou lembrar muito desses termos porque foi no primeiro período. Você quebra o braço lá, daí vai uma bactéria, uma célula responsável para jogar cálcio naquele osso para formar o cálcio de novo, se não me engano era não vou lembrar, citroclasto, citroblasto, por aí. E vai outro para formar, para lixar o osso e deixar ele bonitinho de novo. É muito interessante, como se fosse lá o papel do bombeiro, o papel da ambulância, cada um tem seu papel, né, quando você está mal.
que vai lá as células de defesa, os leucócitos, combater aquele vírus. Até você vê, né, em vídeos, as células tentando fazer esqueci o termo. Fagocitar. Fazer a fagocitose da bactéria. Que interessante, lindo, né? Como se fosse lá a polícia atrás do ladrão. Tudo isso acontece micro no seu organismo. É perfeito. Nosso organismo é muito perfeito. É muito interessante. Parece realmente que é sei lá, quando você vê ali um pouco mais de perto, você vê um filme de guerra, né? Tem ali os sentinelas, tem o reforço, a infantaria. Exatamente. Tem basicamente tudo. Um universo dentro do seu corpo, né? Tem um universo, uma comunidade dentro do seu corpo, cada um com o seu papel, cada um com a sua história. É lindo. Biomedicina é linda. Você tendo seu laboratório, as pessoas chegam lá com seus exames para fazer, né? A gente sabe que tem... Nossa, eu não sei. Você sabe dizer quantas possibilidades de exame de sangue tem para poder fazer lá? Não. A quantidade exata não tem. Inúmeras. Centenas. Volta e meia aparece um exame que você nunca viu na vida, né? Um pedido médico lá de algo tão específico que você não sabe nem o preparo de direito. Você tem que ir lá pesquisar, porque é inúmeros. Dá pra saber de tudo. Tanto a bioquímica, a hematologia, a urinálise, mas o mais profundo, né? A genética. Hoje, como a genética cresceu muito, tem vários exames que te possibilita a não furar, né? Porque, né, pela transcrição genética ali você já consegue saber o que está acontecendo. Então, inúmeros exames. Isso me lembra de outro curso da biomedicina também, que é lindo. É deixa eu lembrar. De DNA. Não é... Eu vou esquecer agora o nome do curso. Parte de genética mesmo. Do genética, mas eu não vou lembrar. É você falar vai aos pais e falam que eles estão, quais são os problemas deles, e através do problema deles você vai fazer a transcrição genética dos pais para ver se eles podem ter uma possível doença, se eles podem ter uma possível síndrome. Não vou lembrar agora o nome, mas é uma possibilidade do biomédico também. A gente já descobre qual que é esse nome. Nossa, é bem interessante essa parte. Mas acho que a gente não chegou nessa parte eu acho que ainda não, vai ser nesse último ano, eu acho. É biomedicina genética mesmo. Sim. É muito... Mas tem um termo mais bonito, mais elegante para isso, que é um estudo genético que você faz com os pais para saber quais são as possibilidades deles de ter uma possível doença, uma possível síndrome. Mas é melhor ficar na biomedicina genética, que é mais bonitinho o nome. Mas assim, no caso, como a gente tem tantas possibilidades de exames, né? Esses dias eu fui tirar sangue, e eu sempre estava acostumada a ir, né? A pessoa vai tirar ali teu sangue, né? Amarra a sutura, que fala? Como é que é? O garrote. Garrote, nossa, garrote. E eu já tirei, assim, 2 tubinhos de sangue, né? Que daí coloca ali um negocinho, tira ali, beleza. Mas dessa vez, eu fui fazer uns exames que a mulher me tirou uns 10 tubinhos de sangue. Eu saí de lá quase desidratada. Gente, o que leva a isso? Às vezes você vai e tira um tubinho, e às vezes você vai fazer uns exames e tira um monte de sangue. Tira um monte, né? Vai muito do pedido médico também, porque tem uns exames que são mais específicos e alguns não são feitos aqui nos laboratórios tradicionais de Curitiba, de região. Tem uns exames que vai para o laboratório de apoio. Algumas vitaminas, alguns minerais, eles são feitos nos laboratórios mais longes. Daí isso faz com que tenha a necessidade de coletar mais tubos para ir dividindo cada um para o seu setor. Eu já fiz coleta de 26 tubos de um paciente só. Nossa! E eu já achei que eu ia passar mal. Achei que não. Não, pela quantidade do exame e pela especificidade do exame também, né? Tem laboratório que eles não são... São laboratórios mais específicos mesmo para determinadas... um só para genética, outro só para citologia. Então, daí precisa desses diversos materiais. Eu vi que aqueles tubinhos, cada um tem um líquido dentro, né? Algo nesse sentido. Esse líquido, ele interfere em algum tipo de exame ou seria cada tubinho para um tipo de exame específico? Não, esses líquidos que tem, eles são os anticoagulantes. Os anticoagulantes, tem um tubinho que é o roxo, que a grande maioria vai fazer, é do hemograma. Então, a gente precisa estudar o sangue total. Então, ele não pode coagular. Se ele coagular, recoleta, você tem que coletar de novo. Então, dentro desse tubo tem um EDTA, que é um anticoagulante, para que, né, na hora que você fazer coleta, homogeneizar lá, para não coagular o sangue. Daí tem em outros também, né, como coagulograma, tem o citrato, tem o fluoreto, que é para não baixar a glicose. Se você coletar num tubo normal, você vai levar lá umas 4 horas para chegar até o laboratório, até o central, né, do laboratório, onde faz a análise, e aí a glicose vai estar lá embaixo. Você fala, nossa, o paciente está com hipoglicemia. Não,
Às vezes é porque você não colocou no tubo certo. Tem um tubo que é o cinza, que é o fluoreto, que ele vai manter a glicose do paciente lá do jeito que está. O exame de coagulograma também, né, para ver como é que está a coagulação do paciente. Tem o citrato, né? Se você não coletar no citrato, o sangue vai coagular. Você fala, o paciente está com problema de coagulação, vou mexer ele de remédio lá. Um Marevão, um Marco-Marco, para ele não coagular. Quando não? Quando é só uma coleta ali que você coletou no tubo errado. Você vê como é importante, né, a boa coleta, um preparo bem feito e um conhecimento também, né? Fazer um negócio certo para um resultado certo, porque isso interfere na vida do paciente. Você não está com sangue, você está com uma vida na sua mão. Né? Você não está com só um material biológico, você está com uma pessoa ali que tudo que está acontecendo no organismo dela está na sua mão. Então, você fazendo um resultado fiel é para cuidar da vida dele. Um resultado errado vai prejudicar ele também. Sim. Isso é muito importante falar, até porque às vezes o paciente, por ele ser um pouco leigo, né, ele acaba que não se prepara tão bem para alguns tipos de exames. Às vezes eles pensam, é exagero, eles pedem só para, sabe, que a gente não vai fazer tão direito, ele acaba exagerando. Mas é muito importante, né, seguir à risca a orientação do médico ou de quem vai fazer a coleta, para que na hora de fazer o exame não dê algum falso resultado. Falso negativo, falso positivo. Exato. É muito importante isso, né? Então, pelo que eu entendi, tem pessoas que reclamam, né, pela quantidade de sangue. Pô, não vai parar de tirar meu sangue. Mas então não dá para fazer todos os exames de sangue com apenas um tubinho, com uma amostra. Não, todas não, são inúmeros exames de sangue, né? Às vezes com uma gota você consegue fazer bastante exames, com uma gotinha só. Mas pela quantidade que tem processo que vai mais de uma gota. Um hemograma, uma gota, 2 gotas é o suficiente. Dá para saber lá como é que tá, se o paciente tem anemia, se o paciente está com alguma infecção, se tem alguma alergia ali, por cima, né? Uma alergia não tão específica, com 2 gotas dá para saber. Mas se está com inflamação mesmo, tem um exame chamado VHS, que daí já vai lá 1 ml, 2 ml. Então, vai muito do procedimento, do método do exame mesmo. Se fosse para você falar, assim, da sua carreira, qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou? A maior dificuldade que eu enfrentei e enfrento também, eu acredito que, como, né, estamos começando agora no mercado do trabalho, é conhecer mesmo o mundo de empreendedor, né? Conhecer como é que funciona, conhecer o seu ambiente, na minha família, nós nunca fomos empreendedores. Estamos começando agora nesse meio de empreendimento. Então, você entender como é que funciona esse mundo business, escola financeira, entender um pouco, né? Porque eu não tive escola financeira, a gente não tem no colegial. Então, aprender como funciona isso, onde aplicar o dinheiro, onde não aplicar, entender como funciona. Então, esse é o mais dificultoso no começo do mundo business. Não foi nem ali a profissão de biomédico, foi... Exatamente, né? Porque como eu cresci já nessa... Cresci, né? Eu tenho 30 anos e desde os 16 eu tô na área de saúde. Então, isso me preparou bastante para focar nesse ramo, né? Porque eu passei por todos os setores. Então, se faltou um recepcionista, eu vou conseguir auxiliar na recepção, no preparo, na coleta, pelo tempo de serviço mesmo, né? Só que agora, como você está entrando para o mundo dos negócios, né, empreendedorismo, você acaba mudando de profissão, né? Exatamente. Uma outra visão, um outro posicionamento, né? E isso, infelizmente, a gente não aprende no colégio, né? E se aprendesse, ia reclamar, porque nem na faculdade, né? Na faculdade você aprende a ser profissional, a trabalhar na bancada, mas a ter um negócio você não aprende. Você tem até um curso básico lá de empreendedorismo, mas não que você não fica o dia inteiro falando disso, a manhã toda falando disso. Mas também aquele curso, aquela matéria que a gente faz assim... Que você ignora, né? Só quer tirar 7 para passar. Nossa, se eu lembrasse que na época de colégio química era importante. Nossa... A parte, assim, de química, mas você lembra, química e biologia no colegial é muito básico comparado ao o aprofundamento que tem, né? Nem comparação, né? Chega a assustar um pouco. Mas também não é... Eu vejo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que é um pouco mais o impacto, o medo que você tem. Nossa, química... O nome assusta. Química analítica. Nossa. Como assim? Eu só lembrava as ciências na 5ª série. Tem isso. É química analítica, bioquímica analítica. Bioquímica humana.
Nossa, várias áreas da bioquímica dentro da biomedicina. E todas têm um pouco em comum, mas todas têm as suas particularidades, né? Exatamente. E biologia e química, né? É o que forma o curso da biomedicina. Parece ser difícil, mas depois que você vai atrás e vai estudar, você fala, não é tão difícil, porque você está tratando do seu organismo, do que acontece com você todos os dias. Daí você estuda aquilo, começa a entender e começa a ficar mais fácil. A parte, assim, de biomedicina é até engraçado a gente falar, porque antes, há 5 anos atrás, eu nem pensava em fazer biomedicina. E eu só vi Você já conhecia o curso da biomedicina antes de Não, na você verdade, for pesquisar? Eu ia fazer estética. Em 2017, eu ia fazer estética, só que ainda não era... não tinha habilitação para depois fazer os injetáveis, né? Que era que eu já sou da área da estética, né? Então, daí eu tranquei a estética e depois de um tempo eu comecei na biomedicina. Comecei bem na pandemia. Mas antes disso, eu nem imaginava o que realmente um biomédico fazia. Porque a maioria das pessoas, né, que vai lá no postinho, vai no laboratório para tirar um sangue, é um rapaz que tira sangue. Eu nem sabia o que era o papel de biomédico. E quando a gente imagina que é um laboratório que tem uma mega estrutura ali com vários aparelhos, né? Igual você estava falando ali da lâmina ali que faz coloração de grana. Nem imagina a bagunça que fica ali, né? O tanto de coisa que tem que fazer, né? Colorido. Tudo colorido. Engraçado que antes disso, a sua ideia era na área de ciências contábeis, né? Que não tinha nada a ver com essa parte. Eu, por exemplo, eu vim da parte de análise e desenvolvimento de sistema, que também não tem nada a ver com biomedicina. E realmente, cara, a biomedicina é uma área muito bacana. Eu ainda não sei em qual área que eu vou atuar. Eu penso em... Até porque tem muitas, né? Exato, tem muitas. Eu penso em ir para a área da estética, mas ainda tem pelo menos mais umas 15 áreas para me conhecer. E a partir do momento que você começa a fazer os estágios e entrar na parte prática mesmo, você fica mais confuso ainda, né? Porque daí você vê o quanto é lindo, o quanto é interessante você conhecer mais sobre o corpo humano através do microscópio, entender o que acontece com as células, com as bactérias, com os vírus. E você acha impressionante e começa a ficar mais confuso, né? Meu Deus, pra onde ir? E é uma profissão gratificante porque você, de certa maneira, está ajudando as pessoas, né? Exatamente. Se você não ter seu laudo mostrando que o paciente tem, ele nunca vai saber, talvez, o que ele tenha, né? Descobrir a doença que ele tem e não vai tratar. Porque muitos idosos, né, têm aquela dor frequente e acha que é aquilo mesmo e, às vezes, fica com aquilo e não sabe o que é, não vai tratar. Então, o papel do biomédico é interessante por causa disso, né? Acho que isso acontece muito mais com o homem, né? O homem é cabeça dura, não vou no médico. No médico porque eu não tô doente. Pô, você não sabe se vai lá pesquisar, procurar doença. Você fala, não vou lá, eu sei que se eu for eu vou encontrar alguma coisa. Não pode ter esse pensamento. Até a questão da próstata, né? Que tem muitos que não querem ir, mas né que tem o exame de Tem o exame PSA, o exame PSA, que tem lá, dividido lá em PSA e PSAT, PSL e PSAT, é um exame que você faz de uma triagem, né? Você vê se tá alterado, e se tiver muito alterado, aí você já vai lá pro toque. Tem uns pacientes que o médico nem caminha pro toque, porque vê que tá normal. Então é um exame muito interessante, dá para fazer com qualquer idade, não precisa esperar até os 40 anos para fazer, né? Que o toque é a partir de 40, se não me engano. E não precisa esperar até lá, você consegue fazer com qualquer idade, né? Ver que não tá legal, tem um negócio diferente, e você vai lá e faz um exame de sangue, uma picadinha ali, um exame barato, é menos de R$70, e você já consegue saber se tem alguma coisa ou não. Verdade, não só isso, né? Vários exames de câncer, qualquer outros setores de câncer no organismo, que você consegue saber através dos exames de sangue, não qual é o câncer, onde ele tá, mas que altera, né? Altera no seu hemograma e já fica ali diferente. Isso aí. Tem que ter esse cuidado, deixar um pouco a ignorância de lado, né? Porque às vezes, por conta dessa picadinha, você salva a sua vida. Porque se você descobre a patologia no começo, a chance de você se recuperar é, nossa, muito grande. Sim, com certeza. Agora, quando azedou tudo, aí, meu filho, é tarde, aí não adianta, né? rezar, não adianta mais nada. Exatamente. E fica a dica para vocês, né? Tenham sempre os seus exames de sangue, né? Atualizados. Se você é de Curitiba e região, a gente vai deixar aqui também o laboratório ali do NAG, né? Para você ir lá e cuidar da sua saúde. Aproveita que o Forte agora é em domicílio e agenda em domicílio com a gente. Nós vamos lá na sua casa,
cuidar da sua criança. Como a gente trabalhou muito tempo em maternidade e coletando de criança, então a gente tem essa facilidade de coletar de criança, tem toda aquela prática, né? Para não furar 2, 3 vezes uma criança e deixar ele com trauma, que não é legal. Não, é bem complicado. E a parte de criança, eu acho que dói no coração dos pais também, né? Porque ver ali seu filho acabando, às vezes sentindo mais dor do que deveria, né? Exatamente. Por conta de uma coleta. Às vezes, eu não sei o que acontece, mas às vezes a pessoa vai num ambiente que já não está tão favorável, acaba tendo muito estresse, a criança acaba se mexendo bastante, né? E no conforto da sua casa é tudo muito mais tranquilo, né? Sim, sim. E a prática do profissional também, né? Você saber com o profissional, ele tá calmo, ele sabe o que tá fazendo, ele vai dar calma para os pais e vai dar calma para a criança, né? Vai dar aquela tranquilidade para fazer uma boa coleta. Porque uma coleta ruim também altera no resultado. Se a criança ficar forçando ou você não conseguir coletar direito, você vai ter dificuldade para coletar, vai hemolizar. Hemolizar é quando as células elas explodem mesmo. E muito exame é por colorimetria. Então, vai alterar o resultado do paciente por causa da coleta mal feita pelo profissional que ficou com medo, ficou nervoso, ou não conseguiu coletar direito, ou não conseguiu segurar o braço da criança direito. E até mesmo tem também a questão da veia ali, né? Tem pessoas, toda vez que eu vou tirar sangue, nossa, tua veia é calibrosa. E daí no mesmo dia tinha uma outra mulher tirando sangue que ela me falou que a dela tem que tirar com agulha de bebê. Com agulha fininha ou com scalp, muita gente fala, tem que usar a borboletinha para coletar de mim por ser muito fininha. Então, o tempo de coleta, ou a experiência, também é uma coisa que você não aprende na faculdade. A experiência, ou conversar com biomédicos experientes na hora que você vai começar a trabalhar é importante por causa disso também. Porque ele sempre vai te falar algo que você não aprendeu na faculdade, né? A forma que você usa a coleta... Tem bastante veias finas, já que agora a gente foi para coleta. Tem bastante veia fina que eu entendi que se você colocar só a ponta da agulha, já é o suficiente, porque não explode, não estoura, não colaba a veia e vai fluir o sangue. Então, hoje eu sei, né, pela prática, só você colocar a pontinha, não precisa colocar tudo, a pontinha já flui. Então, a prática, sim, leva à perfeição. Leva, né? Falando disso, né, de só a pontinha, uma vez eu fui tirar sangue e a mulher tirou uma agulha gigante, cara. Meu pai amado, eu pensei, hoje que eu vou me lascar. E ela realmente, ela fez isso, ela colocou só a pontinha ali da agulha, e eu olhando aquela agulha super grossa, e eu não senti. Era só a pontinha mesmo da agulha. Vai substituir a veia pela agulha, né? Eu não sei, quando eu vou tirar sangue, eu deixo o braço assim e fecho. E não olha. E não olho em momento algum, só pergunto, terminou? A hora que terminou, daí eu olho. E dói. Pra mim dói, mas aí eu sei que é psicológico, né? Psicológico. Depois eu fico... picadinha de nada. Nossa, não posso fazer mais nada com o braço, eu fico assim o dia inteiro. E daí, igual a criança, né? A gente coleta das crianças, eles deixam o braço parado por uns 3 dias. Deixa o curativo e não sai mais. Não, e daí dá desculpa, não vou pra academia porque eu tirei sangue. Quando não, né? 20 minutinhos ali já dá pra ir pra academia. Claro que não, mas começa a dar uma hemorragia no braço. Fazer um esforço. Claro que você não vai pra academia, sei lá, se tiver com um pouco de dor ali por conta do hematoma, que às vezes fica, você não vai exagerar, né? Não pode. No começo não pode nem pegar muito, fazer esforço físico, não pode. Mas uma caminhada ali pra não perder o ritmo, acho que é interessante, sim, né? Às vezes a gente vê alguns memes na internet de pessoas que têm medo de agulha. Esses dias mesmo a gente tava vendo aí que a equipe, não lembro qual que era aquele meme do rapaz da agulha. Mas isso você já vivenciou? É que ele tá falando com o repórter que tá normal, que tá tudo bem, e daí ele vira a cara e começa a... É muito engraçado. Você já vivenciou lá no laboratório pacientes que realmente passam por essa situação? Muitas vezes, e principalmente homem. É incrível como o homem tende a ter medo. Ele já foge por causa disso, né? E quando Nada a ver isso aí, cara. Olha, acho que passar mal mesmo, de desmaiar, mulher nunca desmaiou durante a coleta. Já teve caso de desmaio? Já, muitas vezes. Teve sim mulher, acho que umas 2 vezes, mas homem, não quase sempre, mas homem tem que coletar deitado, tem que... Pensado, né? Homem é metido a fortão, a corajoso, mas pra agulha de 1000 centímetros, não dá. Gente... Passa mal. Eu luto com leão, mas não encaro uma agulha, não. Como é que pode, né? Não, eu não sei o que acontece, né? Psicológico. Porque, cara, você sabe que não é nada, vai passar, é de boa. Por exemplo, vacina. Quando eu vou tomar vacina no braço, meu braço começa a doer antes. E eu fico mal depois. Às vezes me dá febre, fico com dor no braço, fico chato.
A Jaqueline muito bem sabe. Não, às vezes é a mesma pessoa que tira o sangue, a mesma pessoa que aplica em nós dois. Eu não sinto e ele sente horrores. Uma facada, não foi uma agulhada. Eu sei que eu escuto lá a pessoa que vai aplicar a injeção. Solta esse braço aí. Relaxa. Provavelmente é por causa disso, né? Você acaba... A tensão, né? Acaba machucando mais por causa do nervosismo. Mas eu entendo que não vai doer. Só que daí você pensa, como a gente não sabe como que é por dentro do nosso braço, a gente pensa, poxa, corpo estranho, né? Se a agulha for entrar lá e bater no osso. Então, na entrevista anterior, vocês viram que a Nani falou que as mulheres, né, são um pouquinho mais problemáticas ali, né, em questão a sentimentos. Mas por essa entrevista aqui, eu tô vendo que os homens são frouxos, né? É um cuidado especial que temos. Olha, bastante, na verdade. Pra coleta de sangue, homem pode ser bom em muitas coisas, valentões em muita coisa. Mas pra coleta, é raro os que são. Lá, sim, em relação aos resultados, né? Quem tem mais problema de saúde, homem ou mulher? Homem. Homem, né? Homem. Eu acho que infecção de urina, mais as mulheres. Homem nem tanto. Mas nas outras doenças, eu acho que mais homem, que homem não se cuida tanto. Homem não toma muita água. Homem sempre deixa pra depois. Não vai no médico? Tratamento sempre deixa pra depois. Eu conheço um rapaz aí que ele toma cerca de 4 litros de cerveja por dia. Mas isso vai não dilui, não hidrata, né? Isso não hidrata muito o organismo. Até na brincadeira, algumas pessoas falam, eu bebo bastante líquido. Bebo bastante Coca-Cola. Só que qual líquido, né? Coca-Cola. Cerveja. Daí não. Não dá muito certo. Mas foi basicamente aquilo que eu falei, né? O homem, ele acaba, digamos que por uma ignorância, né? Às vezes um certo machismo, ele acaba negligenciando a própria saúde. Ele acaba se auto-sabotando, né? Que no futuro ele acaba tendo que fazer hemodiálise, por exemplo, né? Uma vez eu conversei com um cliente que ele estava desesperado, porque ele falou, Alex, eu vou ter que começar a fazer hemodiálise, já reservaram uma bolsinha para mim para sempre, porque os rins não funcionam mais. Então, quando chega a esse ponto, aí ele vê a importância que é de beber água, de ter uma alimentação saudável. De fazer o exame semestral, né? Às vezes você tem uma tendência a ter um problema renal. Você tem uma tendência, um histórico familiar, genético, que você tem tendências a algumas doenças. Então, aquele exame semestral, né? Você já vai entendendo como é que está o seu organismo antes, para ir se preparando para no futuro, quando vir, você já está, né, saudável, já está bom, já tratou. Isso aí. Em relação a ter um laboratório, né, que mexe constantemente com material biológico, né, fluidos corporais ali. Como que é esse cuidado com biossegurança? Que vocês têm que ter muito grande, né, esse cuidado. Sim, porque todo material biológico é estéril, né? Todo é estéril, estavam todos dentro do organismo do paciente. Então, eles nunca tiveram acesso ao mundo exterior. Então, tem que ter todo um cuidado com paramentos para não ter acesso ao medicamento, ao fluido, né? Tem um exame muito legal que cresceu bastante também nos últimos tempos, é a sexagem fetal. Sexagem fetal é para ver o sexo do bebê. É um exame que você consegue fazer ali com 8 semanas de gestação. Você já consegue saber se é menino ou menina através dos cromossomos. Você faz a pesquisa ali e se tiver cromossomo Y, é um menino. Porque mulher não tem, mulher é XX. Então, se tiver um cromossomo Y, já sabe que é um menininho. E nesse exame, o homem, o biomédico, o coletador, não pode nem coletar. Ele não pode coletar, ele não pode processar a amostra, justamente por causa dessa segurança, né? Porque um suor, uma saliva falando ali em cima da amostra durante a coleta, você pode mandar ali um cromossomo masculino no sangue Nossa, que da mãe. interessante. Muito interessante, né? Então obrigatoriamente tem que ter uma mulher lá presente. Tem que ser uma mulher. Tem que ser uma mulher para coletar, tem que ser uma mulher para processar. E não só isso, né? Como a segurança de todos os materiais biológicos, né? Colocar a temperatura altera o resultado, o transporte, a forma que transporta altera o resultado na hora de processar ali no aparelho também, a homogeneização, todo o preparo da amostra tem que ser bem fiel dentro dos parâmetros da qualidade para ter um resultado de qualidade. Até mesmo todos aqueles materiais e utensílios, né? As
placas de Petri, Sim, os tubos, decorei, né? As lâminas, bem lavadinho, bem cuidado, né? Os paramentos, touca, luva, tudo bem. São cuidados que... Cuidado com o paciente, cuidado com você também, né? Sim. Porque você, se for ali com a amostra contaminada, né? Você prejudica a sua vida por causa de um descuidado de segundos. É isso mesmo. Na faculdade mesmo a gente aprendeu, né? Que você tem que ver... pelos seus cuidados, você tem que pensar que está todo mundo infectado. Exatamente. Então, isso é muito importante. Mas, como você disse, não só por você, mas também pelo paciente, né? Porque imagine se você faz uma coleta errada, dá um diagnóstico errado, o paciente acaba sendo tratado de forma errada e acaba potencializando o problema dele. É uma situação bem desagradável. E hoje, infelizmente, a gente vê alguns casos de pessoas que estavam sendo tratadas por uma coisa, mas o problema dele era outra. Exatamente. Lidar com vida é algo sério, né? Tanto o biomédico, quanto o médico, quanto o dentista, nutricionista. Nutricionista, né? Você fala para o paciente se alimentar de um alimento que ele tem alergia, sem antes ver se ele tem aquela alergia. O cuidado com a vida é super importante. Então, você tem que ter qualidade e conhecimento do que você está fazendo para cuidar daquele ser humano, que ele está nas suas mãos, né? É isso aí. E você, como analista clínico, né? Você acha que é importante em algum momento da vida, por mais que seja por curiosidade, a gente fazer vários tipos de exames para ver se, sei lá, a gente tem uma alergia a alguma coisa, ou se a gente no futuro pode ter algum outro problema? Porque hoje eu vejo que as pessoas só procuram fazer exame porque tem alguma coisa naquele momento. É importante fazer essa análise de precaução? Uma análise de precaução é importante, mas nós só vamos se tiver alguns sintomas para aquela determinada doença que a gente vai atrás, né? Então, mas tem um exame que é muito interessante, que eu acho que toda mãe deveria fazer, não é tão caro e é muito eficiente, é o teste do pezinho. Tem um exame de teste da bochechinha também, teste do pezinho. Tem os mais ampliados, tem um teste master, que é um exame que você faz uma picadinha no pezinho da criança. Já tem pelo governo, né? Que é o da FEP. Mas pelo do governo, ele vê apenas 33 doenças. Daí tem os exames mais ampliados, que vê mais de 90 doenças e uma gotinha de sangue. Em algumas, são 5 gotinhas, na verdade. Em 5 gotinhas de sangue, você consegue fazer um estudo do bebezinho, que acabou de nascer ali, tem horas de vida, e saber se ele tem potencial de ter alguma doença, alguma síndrome, né, severa no futuro, alguma doença cardíaca ou renal, alguma doença séria, por causa de 5 gotinhas. E vamos lá, 300 e poucos reais esse exame, para você cuidar de uma vida pro resto, né? Fazer um tratamento precoce. Por causa de moedas. É que o teste do pezinho é muito falado, né? Mas às vezes as pessoas nem sabem o que é, né? Sabem. Ou que com um pouquinho a mais você consegue ampliar os resultados, a procura de exames, né? O teste de bochechinha também, ele vê muito mais doenças. E às vezes, por falta de conhecimento, né? Muita gente não sabe, por falta de conhecimento, não vai atrás. E pode evitar coisas lá na frente, né? Doenças ou problemas futuras. Até porque como a criança ainda tá em formação, você consegue contornar bastante coisas, né? E vamos lá. A gente sabe a situação do Brasil hoje, do mundo, na verdade. Existem muitas dificuldades, mas eu vejo que muita coisa as pessoas acabam usando como desculpa. Eu não posso, eu não tenho condições, eu não sei o quê. Mas sabemos que tudo tem prioridade. Quando você coloca, minha prioridade é comprar um relógio. Cara, de algum jeito ou de outro, você dá jeito de comprar esse relógio. Você deixa de comer uma pizza para comprar um relógio. Exatamente. Então, poxa vida, se é pro bem do seu filho, você gastar ali, que seja 300, 400, claro, sabemos que é um pouco menos, acho que vale a pena você se esforçar e, às vezes, deixar algumas outras prioridades de lado, porque depois, às vezes, quando acontece alguma coisa, a gente sabe, né? A gente é realista que, às vezes, já é tarde demais para você contornar a situação. Exatamente. E se o tratamento precoce, às vezes, sai muito mais barato, né? Só aquele teste do que o tratamento futuro, que vai ter que gastar com muito mais coisas, com tratamento, que vai encarecer. Exato. E você mencionou da bochecha. É a mesma pegada?
É um swab. É um swab, é tipo um cotonete, que você vai passar na bochecha só para pegar as células e coloca num tubinho e vai para análise genética. Tem o exame de tolerância à lactose também, que muita gente tem, todo mundo, muito você tem. Isso é bastante frequente. Gente, esse exame, hein? Meu Deus. Pois é, você fez da picadinha, né? O exame da lactose? É. Não, eu fiz depois de grande, aquele que você toma... Sim, você toma uma sobrecarga de lactose, daí tiram umas 3, 4 coletas de sangue para saber a alteração, né? Se tem alteração de lactose. Isso. Mas pela bochecha também, não é muito caro também, você consegue só, através de um swab, passar na sua bochecha e saber se tem tolerância à lactose ou não, por exame genético. E não sofre nada. Por que nunca me falaram isso? Mas depois de, é barato, depois de adulto também? Depois de qualquer idade. Qualquer idade tem um você... cotonete aí? Gente... Qualquer idade você consegue fazer um exame indolor. É o que eu ofereço para as mães hoje, né? Quando as mães querem fazer exame de tolerância à lactose. Até bom para mim, né? Em vez de furar 4 vezes a criança, vai ter aquele trauma. Não, um swab na bochecha ali já resolve. Porque se a pessoa tá fazendo o teste de intolerância, o exame, né? De intolerância à lactose, porque ela tem suspeita, né? Exatamente. Então, a grande maioria alguma coisa tem. A grande maioria dá ruim no final. Você fica lá sentado no trono o resto da tarde, né? E sem falar que por ser um exame genético é fiel, né? É 100%. Você vai estudar ali a transcrição do seu genoma. Então é difícil dar errado. Eu vou querer fazer esse exame, porque às vezes eu me sinto um rei lá em casa. Não, e é legal essa parte, assim, que você falou do laboratório e tudo mais, porque às vezes as pessoas acham que biomédico só trabalha de manhã, né? Que a coleta é de manhã, tudo é de manhã. E não, né? Não, você passa o dia inteiro analisando, processando. Tem exame que nunca fica pronto no dia. Tem exame que você faz uma parte ali e deixa ele parado, que amanhã você vai dar sequência naquele exame, principalmente os exames de infecção, né, que tem que fazer todo aquele processo bioquímico. Você faz uma parte e fala, agora eu preciso que essas bactérias cresçam. Então, você deixa parado no dia seguinte, você vai fazer mais outro processo. Daí cresceu, descobriu o que é. No dia seguinte, você vai colocar um antibiótico para saber quais são os antibióticos necessários. Então, tá todo dia ali trabalhando. De manhã, de tarde, de noite. Então, era sobre isso que eu ia perguntar, né? Essa questão de tempo. Às vezes você vai lá e o médico pede lá 20 exames. Aí você faz esses exames, aí tem alguns que, o cara mal coleta já sabe o resultado, né? É isso que eu tô vendo aqui. Aí você fica pensando, o cara tava com preguiça, não quis terminar os outros. Não, eu fiz uma bateria, igual eu te falei, eu tirei 10 tubinhos de sangue ali e fiz uma bateria de exames. Aí teve alguns que no mesmo dia de tarde, o TSH, hemograma, enfim, esses mais comuns, já saiu no mesmo dia. E teve gente, eu tirei o exame, sei lá, foi dia 24. E teve um exame que saiu o resultado somente hoje, dia 8. Então, o que leva essa demora? Porque tem resultado que sai ali no mesmo dia e tem resultado que demora um pouco mais. Vai muito do processo do exame e também do local que é feito. Como eu disse no começo, tem alguns exames que não são feitos aqui nos laboratórios locais. Tem uns que vai para Paranaguá, tem uns que vai para fora. Então, vai muito do qual é o exame, né? Qual laboratório é específico daquele exame e também o processo daquele exame. Tem um exame de fungos que você tem que deixar 30 dias ele na estufa para crescer, se tiver um fungo, crescer. Então, tem exames bastante demorados. Como tem aqueles que ficam prontos na hora. Tipo página sanguínea mesmo. Na hora você coloca as gotinhas e pronto, é isso. Mas até lá o caboclo morre, né? Hoje, 30 dias, imagina se é algo um pouco mais sério. Ou tem como contornar também a situação dele. Fungos o tratamento é com antibióticos também, né? Tem então, acredito que fungos não seja tão prejudicial assim, né? Você geralmente fungos é exames de unha, raspado de pele, então ele não é tão severo assim. O fungo dá para esperar mais uns 30 minutos. Vai pro pulmão, né? Sim. Aí já Mas eu acredito que é mais hospitalar, daí o paciente já está no hospital, o processo é outro. Eles já vão colocando outros medicamentos para ir tratando, já tem uma suspeita que é aquilo. Exato. Já vai tratando antes. Isso que eu ia comentar aí já por prevenção, porque sabendo que vai demorar um pouco ali o diagnóstico, o médico acaba tentando prever alguma coisa. Ou colocando um medicamento que ele sabe que vai atrás de qualquer outro bactéria, vírus, fungos. Sabe que vai atrás de todos, coloca o mais forte. Tá, mas por que tem laboratório que
Por que tem que mandar para outro laboratório? Por questão de equipamento, estrutura? Tem os laboratórios menores, eles não têm aquele aparelho específico para aquele exame. Então, tem os laboratórios que abrem só para determinados tipos. A maioria dos laboratórios de hemograma, ureia, creatinina, não fazem exames genéticos, não fazem citologia oncótica, que é um exame, né, do Papa Nicolau feminino. A maioria deles não, eles são específicos só para exames bioquímicos básicos, né? Hemograma é bioquímica básica. Então tem esses que abrem só para esses especiais. Legal. Voltando agora na parte do empreendedorismo. Porque hoje a pessoa, quando ela vai pesquisar o preço de um determinado exame, pensa, poxa, é tanto. Só que para você fazer esse exame, você precisa de todo o investimento, né? São equipamentos. Após a pandemia, eu vi que teve muito investimento em tecnologia, principalmente biotecnologia. Isso auxiliou também na questão de baratear o custo dos equipamentos ou ainda assim é um investimento meio alto? Ajuda bastante, né? O avanço da tecnologia, o avanço da ciência ajuda a criar novos métodos, novos procedimentos que deixam mais barato, né? O avanço Tava ouvindo uns vídeos esse dia sobre a NASA, sobre o que a NASA busca em Marte, na Lua. E esses processos que eles gastam, investem milhões aprendendo lá, eles trazem aquilo para cá para a gente criar aparelhos, criar novos métodos que eles criaram lá para a gente baratear ou facilitar, ou para chegar num resultado mais fácil. Antigamente, com certeza, há uns anos atrás, para fazer um exame de hemograma, da bioquímica, a própria bioquímica, para ver a ureia, a creatinina, era demorado. Era por absorvância, você tinha que pegar a plaquinha, colocar ali, contar, fazer toda a contagem manual. E hoje não. Hoje é tudo mais rápido. Hoje, em 20 minutinhos, você sabe diversos resultados. Então, o avanço da ciência, o avanço da tecnologia está ajudando e a baratear também. E a tendência é avançar mais ainda, né? No futuro, eu acredito que vai ter provavelmente um dispositivo que consiga identificar bastante. Até mesmo tem alguns dispositivos, né? Eu vi sobre a biorressonância, não sei se já ouviu falar. É um dispositivo que ele capta o estímulo elétrico de todas as células. Olha então só. A gente consegue ver que realmente está avançando demais a parte de tecnologia, né? Hoje é tudo mais rápido. Eles estão trabalhando para colocar em farmácias. Já tá saindo para colocar em farmácias hemograma, alguns exames bioquímicos. Na hora ali você chega na farmácia, fura a gotinha, uma gotinha do dedo, igual a da glicose do destro, e já sai ali como é que está o seu hemograma, como é que está a sua bioquímica. Então o avanço da tecnologia está melhorando muito. Incrível. Os testes rápidos é uma prova Os testes disso, rápidos. Né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer o psicológico é muito louco. Acordei na pandemia, né? Aí eu comprei um lanche. Aí quando a gente foi comer o lanche, eu dei uma mordida. Nossa, mas tá sem gosto. Aqui eu acho que tava sem sal, né? E quando você não coloca sal na coisa, parece que não tem gosto de nada, né? Ainda mais quando você tá acostumado a comer mal. Ou já acha que é Covid, né? Exato. Naquela hora eu pensei, não tô sentindo gosto. É Covid. E aquilo pegou. Pensei, nossa, tô lascado agora, né? Aí fui começar a cheirar as coisas, eu não sentia cheiro, tipo, bateu o desespero. Daí fui procurar teste rápido, achei o teste rápido, fui fazer e saiu, nossa, em poucos minutos, né, o teste. Recebi lá, não é nada, deu negativo, né, ainda bem. Aí cheguei em casa, fui comer, senti cheiro normal. Afetava muito o psicológico. Sim. Mas eu achei interessante pela velocidade do teste, né? E antigamente... Ali você corre no mercado e já confirma se você tem alguma coisa ou não. É a vantagem do avanço, né? Só que esse avanço, em algum momento, ele não atrapalha um pouco? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que, por enquanto, só está beneficiando. Não sei se vai atrapalhar, eu acredito que não. É que nessa época de pandemia teve um investimento muito grande na área de biomedicina. Então, teve um salto, assim, tecnológico, né? Sim, que ajudou bastante. E era algo novo, né? Algo que apareceu do nada. E do nada não, né? Já existia outros coronavírus. Eu acho que em década de 50 e 60, uma mulher lá encontrou um coronavírus, mas não esse 19. Esse Covid-19 que veio para a nossa nação agora. E foi até que rápido, né? Eles encontraram, com o avanço da tecnologia, né? Encontraram o medicamento, o antibiótico,
a vacina. Graças a Deus. Foi uma temporada difícil, mas passamos por ela. Sei. A biomedicina pode explicar um pouco por que os vírus eles se adaptam, né? Porque eles estão em constante evolução, eles querem sobreviver também, né? Apesar Exatamente. de uma parte da ciência não considerar ele um ser vivo, né? Mas ele se adapta, ele quer sobreviver também. Sim, sim. Eles se adaptam em lugares diferentes, eles vão se mutando, assim como o nosso fenótipo, né? A gente é diferente, crescendo em lugares diferentes, a gente cresce diferente, né? O nosso fenótipo muda. Então, eles vão se mutando conforme o ambiente que eles estão. Um ambiente quente e frio, eles vão se mutando e trazendo aí novos vírus. Mais bacana. Então, hoje nós aprendemos aí basicamente um curso quase que completo sobre biomedicina. O mundo micro ali, né? Então, universo. A gente tem que, a partir dessa entrevista, né, pensar que a gente tem que dar um pouquinho mais de valor ali no biomédico, né? E também, né, fazer mais exames, né? Exames de rotina, né? Para cuidar ali mais da tua saúde, né? Porque o tempo passa, né? E a doença vem também. Então, a gente tem que sempre estar acompanhando ali, fazendo os exames, né? Semestralmente, igual você indicou ali, para não ter nenhum risco aí, né? E a gente queria te agradecer aí por estar presente, por ter contado um pouco aí sua trajetória, né? Desde o início até hoje, que é um grande profissional. Então, muito obrigada aí por ter participado. Obrigado a vocês pelo convite. Precisando, estamos à disposição. E para você que quer fazer biomedicina, se tiver alguma dúvida ali sobre alguma área, nos pergunte, entra lá no nosso... Vai estar escrito embaixo no nosso Instagram, né? Isso. Faça a sua pergunta, que a gente te ajuda, né, a escolher a qual, nesse milhões de áreas que tem aí, algo que você vai se encontrar. E precisando, estamos à disposição. Isso Muito aí, obrigado. pessoal. É só Isso aí, comentar pessoal. aí, viu?